Muito boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Aqui quem fala convosco é o professor Luciano Firmino e aqui é a disciplina do curso Sociologia da Religião. Como é a primeira aula, gostaria de dizer a vocês que a Sociologia da Religião irá analisar muitas coisas, porém não iremos adotar os métodos que, por exemplo, Max Weber adotou, muito menos Karl Marx e muito menos do CAI. Tá? Por quê? Os métodos que eles fazem para analisar a religião é totalmente anticristão. Quando você vai para o curso de ciências humanas, principalmente para sociologia, ciências humanas, você vai ver que essas metodologias, essas análises, esses estudos da sociologia da religião, tá? Não têm um viés bíblico correto. Por quê? Eles analisam todas as formas religiosas, todas as religiões, principalmente o cristianismo, pela ótica monística. Ou seja, eles não participam do fenômeno religioso. Eles evitam ter um contato com o espiritual. Apenas analisam todo o que ocorre dentro da sua prática teórica ou a prática mística pela visão material. Isso, de certa forma, cria um equívoco do entendimento da palavra de Deus. Então, a sociologia da religião, quando estiver sendo exposada aqui, deixo de antemão avisado que não estamos adotando esses métodos anticristãos de analisar a religião. Os métodos para analisar a própria religião, Jesus Cristo e os apóstolos já deixaram, tá certo? Então, como aqui é uma escola de teologia, iremos trabalhar esse viés, tá? Mas, sobretudo, deixando óbvio para vocês que é a palavra de Deus que vai determinar todas as coisas, tá certo? Então, hoje nós vamos conhecer um pouco sobre Max Weber, sobre o principal trabalho, a ética protestante, e o que é a sociologia da religião, na visão do Max Weber, e fazer definições óbvias sobre isso, tá bom? Então, vejamos o seguinte. Eu gostaria de dizer a vocês que eu estou com a gripe muito forte. Talvez o áudio fique meio complicado de vocês entenderem. Mas eu vou tentar o possível nesse exato momento para que vocês possam adquirir o conhecimento dessa disciplina, tá bom? Vejamos o seguinte, que eu preparo para vocês. A gente vai começar trabalhando alguns temas teóricos a respeito do que é sociologia, do que é sociologia da religião, tá certo? Obviamente, deixando bem óbvio aqui que esses teóricos, tá? Sejam eles filósofos também, eles analisam o cristianismo, por exemplo, a partir do seu aspecto, tá? Não é a partir do aspecto bíblico. Isso vai divergir. Então, mesmo que a sociologia que está em voga hoje não seja plenamente cristã, a gente precisa entender como eles entendem a religião para podermos construir a apologética e, se possível, pela graça de Deus, a gente conseguir evangelizar os teóricos da sociologia da religião, tá certo? Vejamos o seguinte, o que é, a princípio, cadê meu Deus? Sociologia da religião. Veja só, sociologia da religião é um campo de estudo da sociologia, ou um ramo de estudo da sociologia, que vai estudar práticas, culturas, crenças, instituições e organizações religiosas, bem como o impacto, a influência dessas práticas e crenças dentro da sociedade. Ela examina como a religião, seja ela qual for, vai transformar o comportamento dos indivíduos e grupos, e as relações sociais e as estruturas sociais. A sociologia da religião procura entender, a princípio, tá? E procura verificar a importância das religiões para a sociedade, sem que isso seja o objetivo para se buscar a verdade absoluta. A sociologia da religião não procura nem se preocupa com a verdade absoluta, apenas se preocupa com o que a religião tem trazido de bom para a sociedade. Então, a sociologia da religião também investiga como as religiões se desenvolvem e se mantêm e mudam ao longo do tempo, como elas interagem com outras instituições sociais, como a economia, a política, a cultura, a família, as mídias sociais,
tá? Então, tudo isso a sociologia faz uma investigação, até então interessante, tá? Muito interessante isso. Porém, esquece de que é necessário entender o cristianismo a partir da água e do espírito. Teoria, é bom, é útil, é agradável, tá? Desde que respeite as diretrizes, as percepções, as doutrinas essenciais do cristianismo. Porém, infelizmente, a sociologia, sem o verdadeiro viés, sem a verdadeira correção das escrituras, era anticristã. Ok? Qualquer dúvida, vocês pausam, tá? Eu vou trabalhar com pausas para vocês acompanharem melhor, tá certo? Agora, no segundo ponto, falando sobre a sociologia na cosmovisão, na visão, na percepção de Max Weber. Daqui a pouco a gente vai saber um pouco mais sobre Max Weber, sua obra Ética Protestante, tá certo? Isso é interessantíssimo para a gente poder evangelizar o meio acadêmico, tá? O meio acadêmico que é ateu, cético, agnóstico, através da obra de Max Weber. E, a princípio, gostaria que vocês se inscrevessem no canal, compartilhem esse vídeo, deixe o like. Se você gostar do conteúdo, tá? Do conteúdo, porque talvez a forma não lhe agrade bastante devido aos nossos poucos recursos, tá? Mas, por exemplo, estamos gravando esse vídeo, são 00:30. Então, a dificuldade é muito grande, tá? Em contrapartida de outros canais que fazem vídeos mais cedo, tem uma produção melhor, mas eu gostaria muito que vocês entendessem aqui o nosso conteúdo, né? Queremos aqui entregar a vocês um conteúdo bom, ok? E por esse conteúdo vocês possam nos avaliar, tá certo? Se você gostar, não gostar, comente no canal. Vou deixar várias informações aqui a respeito de como você pode nos ajudar, né? Verifique que no nosso canal tem vários cursos, várias informações gratuitos, acessíveis, tá? E depois eu posso entrar em contato conosco que a gente vai explicar melhor. Bem, então, na visão de Max Weber, a sociologia é uma das figuras centrais. Max Weber, de certa forma, ele vai ser a figura central no desenvolvimento, tá? Na fundação da sociologia e sua abordagem tem como características específicas que o distinguem de outros teóricos. Tá? Isso é uma diferença. Aqui estão alguns conceitos chaves que distinguem, né, e que fazem Max Weber ser um teórico diferencial. Primeiro, ele vai trabalhar sobre a ação social. Então, para Max Weber, pessoal, a ação social é uma unidade básica da sociologia. Ele entende que é preciso definir a ação social como uma ação que leva em conta o comportamento de outros indivíduos e é orientado por essa consideração. Na visão de Weber, ele vai classificar a ação social de 4 formas principais. Primeira forma, a ação racional com relação a fins, a ação racional com relação a valores, a ação afetiva, a ação tradicional. Então, o que ele quer dizer com ação racional com relação a fins? Na visão desse sociólogo, desse teórico, essa ação era orientada por objetivos e meios claramente definidos e racionais. Por sua vez, a ação racional com relação a valores, ele pensa que a ação é guiada por uma crença em valores éticos, estéticos, religiosos e outros, independentemente do processo ou eficiência. Por sua vez, ele define a ação afetiva como ação impulsionada por emoções e sentimentos. Por fim, a ação tradicional. Ele vai entender que essa ação era determinada por costumes e hábitos enraizados. Outra palavra-chave é o seguinte, é a compreensão. Weber ele vai introduzir o conceito de compreensão como método para entender a ação social. Então, na visão dele, tudo no que diz respeito à sociologia, a religião em si, é uma instituição criada pela a sociedade. A sociologia, a religião é uma instituição social, ou seja, a sociedade
de uma linguagem mais assim, abrupta, criou Deus. Quem criou Deus? A sociologia vai dizer que foi a sociedade. Quem criou a religião foi a sociedade. Então, por isso que na sociedade é necessário sempre existir a religião. Então, ele trabalha essa concepção, esse método vai envolver a tentativa de compreender o significado subjetivo que os indivíduos atribuem às suas ações. Então, ele vai trabalhar muito com conteúdos subjetivos, tá? Em contrapartida, o cristianismo tem conteúdos objetivos. Então, através dessa compreensão, esse método, os sociólogos podem interpretar e explicar as motivações e intenções por trás das ações sociais. Temos tipos ideais, que é outra palavra-chave que ele trabalha aqui, tá? Na sua construção da sociologia. Então, Weber usou o conceito de tipos ideais como ferramentas heurísticas para análise sociológica. O tipo ideal é uma construção teórica que destaca características essenciais de um fenômeno social para facilitar a análise comparativa. Esse tipo de ideias não são descritas exatas da realidade, mas servem como modelos para entender e interpretar a complexidade do mundo social. Então, por fim, nós temos aqui racionalização, religião, economia e burocracia, tá? E eu vou trabalhar aqui agora os tipos ideais, né, que ele falou, agora racionalização. Weber, ele argumenta que a racionalização é uma característica central do desenvolvimento social moderno. Esse processo envolve a substituição de tradições, valores e emoções por conceitos e regras baseados na racionalidade e eficiência. A racionalização pode ser observada em várias esferas, como economia, administração pública e religião. Religião e economia, tá? Que é uma outra palavra-chave do entendimento da sociologia de Weber. Então, Weber ele é amplamente conhecido por sua obra, agora, destacando a chamada A Ética Protestante e o Espelho do Capitalismo, onde ele vai explorar, ele vai trabalhar com a ética protestante. Particularmente o calvinismo, influenciou o desenvolvimento do capital moderno. Ele argumenta que certos valores protestantes, como a disciplina, o trabalho árduo e a frugalidade, criaram um ambiente cultural que vai favorecer a acumulação do capital e a compreensão econômica racional. Nem tudo que Weber ele percebe sobre o protestantismo, específico calvinismo, ele está certo. Tá? É uma análise sociológica que ele está fazendo. Tá? Não é uma análise exegética, hermenêutica, através das escrituras, certo? Então, temos agora a burocracia. Weber também estudou burocracia como uma forma de organização social que se tornou dominante da sociedade moderna. Ele identificou características da burocracia como hierarquia, regras impessoais, divisão do trabalho e competência técnica, que contribui para a eficiência, previsibilidade e organização. Tudo que nós falamos aqui, a religião é importantíssima para a sociedade. E, em especial, o cristianismo, ele teve uma amplitude maior, porque ele é uma das bases, o alicerce principal do Ocidente. Então, obviamente, as ciências humanas têm que admitir, pelo menos no nível cultural, a influência da religião no viés sociológico. Então, ele percebe que o desenvolvimento do capitalismo, a existência, né, o fortalecimento e a propagação desse sistema econômico foi muito favorecido, ou fortalecido, ou teve bases no calvinismo, porque a religião protestante, né, a visão bíblica, ela é completa, ela é para vida privada em casa, para vida social, para o parlamento, para a vida da igreja, para o meio cultural. Então, a religião cristã, o cristianismo, de fato, permitiu o melhor desenvolvimento da sociedade. Então, ele vai trabalhar vários conceitos para entender o cristianismo e outras religiões. Porém, a sociologia vai dizer aos sociólogos que fique distante das bênçãos do evangelho. Que adianta o sociólogo analisar uma comunidade protestante
e vê que essa comunidade procura-se as verdades absolutas que o cristianismo estabelece, mas ele não consegue, por uma padronização supostamente acadêmica, de não se envolver com o seu objeto de estudo. Então, teologia não só é estudo acerca de Deus, é o envolvimento, é a existência, é o relacionamento com Deus. Não só no plano da doutrina A, doutrina B, doutrina C, mas é o contato com a pessoa de Deus, a Trindade, né? Então, a sociologia vai mais para o viés ateísta ou no máximo agnóstico. Infelizmente, poucos temos hoje em dia sociólogos teístas, sociólogos criacionistas, sociólogos que tenha as escrituras como seu viés teórico de trabalho. Bem, falando sobre isso, a gente vai fazer um pequeno resumo sobre o que a gente viu agora. Sociologia, religião, aspectos-chave da visão da sociologia de Weber, um pouco, né, de ser tudo. O que acontece? Então, a sociologia da religião, tá, na visão de Max Weber, ela vai investigar, como já falamos, as crenças, práticas religiosas, influenciando e também não influenciadas pelas estruturas de processos sociais. A abordagem de Weber, a sociologia, é caracterizada por seu foco na ação social. Tá certo? Já comentamos aqui a ação social, tá? Que vai ser o quê? Vai ser ação racional com relação a fins, ação racional com relação a valores, ação afetiva, ação tradicional, ok? Então, a abordagem de Weber, a sociologia é caracterizada pelo seu foco na ação social, como a gente falou. A utilização de métodos compreensíveis para entender o significado subjetivo das ações e a construção de tipos ideais para facilitar a análise sociológica. Ele destacou a importância da racionalização na sociedade moderna e explorou a relação entre ética protestante e desenvolvimento capitalista, além de estudar a burocracia como a forma dominante da organização social. Essa é a primeira parte. A segunda parte ele vai investigar, tá, a relação que a principal obra, Ética Protestante e o Espírito Capitalismo, tem sua relação com o cristianismo ou com o protestantismo calvinista. Então, no seu livro, A Ética Protestante e o Espírito Capitalismo, escrito por Max Weber e publicado pela primeira vez em 1905, é uma obra seminal da sociologia e das ciências sociais. Weber investiga a relação entre a ética protestante, particularmente o calvinismo, e o desenvolvimento do capitalismo moderno. Repito, o pessoal da sociologia, da história, da filosofia estuda Weber, estuda a disciplina de sociologia da religião, estuda, porém, eles só ficam no aspecto teórico da ética protestante. Não entendem absolutamente mais nada sobre a relação da divindade, da manifestação da pessoa do Filho, muito menos da água, da água do Espírito. Eles só se mantêm nesse aspecto, a ética protestante. Tá? Então, a tese principal que Weber vai desenvolver é a seguinte. Então, Weber ele argumenta que certas características do protestantismo, especialmente do calvinismo, promoveram uma atitude favorável ao desenvolvimento do capitalismo. Ela sugere que a ética protestante enfatiza valores como disciplina, trabalho árduo, frugalidade e racionalidade, que são compatíveis com o espírito do capitalismo, diferentemente do catolicismo. O catolicismo enfraquece o capitalismo. De um modo, o socialismo enfraquece o capitalismo. Então, somente o protestantismo, a cosmovisão evangélica, estabelece, propaga, inútil o capitalismo. Então, aspectos centrais da ética protestante, nós vamos ver agora. Por quê? Ele vai trabalhar vocação, ascetismo secular e predestinação. Na vocação, a ideia de que o trabalho é um dever moral e um chamado divino. Isso muda toda a realidade. Por quê? Porque na mentalidade do catolicismo e até os dias de hoje, tá? Alguns escondem isso, o trabalho é visto como pecado, o trabalho é visto como algo amaldiçoado. Já o cristianismo, o protestantismo, vai dizer, olha, isso está errado. O trabalho mas que ele seja visto como algo ruim, ele é bom, porque ele foi uma coisa construída por Deus.
Então, cada indivíduo deve cumprir o seu papel na sociedade, com competência, educação e devoção. Ele fala também sobre ascetismo secular. É uma prática de uma vida frugal e austera, evitando o consumo austeroso e reivindicando os lucros do próprio negócio. Não gastar, não ficar gastando e sim economizar. Predestinação. A crença calvinista de que o sucesso material pode ser o sinal da graça divina. Nem tudo o que reluz é ouro, tá? Nem tudo que o calvinismo, nem tudo que a teologia reformada falou é verdade, tá? Por quê? Na teologia reformada, ele fala sobre aliança, isso não tem base bíblica, tá? No que respeita àquela questão de igreja de Israel, também batismo infantil. Meu amigo, isso não é reforma, isso é catolicismo. O pessoal que defende muito o batismo infantil ficam idolatrando as confissões de fé. Isso deve ser reformado, tá? Então, do mesmo modo aqui, nem tudo não é porque as pessoas, em geral, não têm um sinal material que isso não significa que a graça de Deus esteja com eles. Mas no começo dessa construção, foi visto assim. Porém, nós devemos entender que não é bem assim, à luz das Escrituras. Então, isso vai incentivar os indivíduos a buscar sucesso no mundo como forma de evidenciar a sua salvação. Ao mesmo tempo que isso pode ser construtivo, isso pode ser negativo. Por quê? A partir do momento que você entende que somente é através do sucesso material que se torna o sinal da graça divina, isso nos impulsa a ir para o mundo em busca de mais riquezas para supostamente evidenciar a salvação. Isso acaba desviando o cristão. Do mesmo modo, a gente pode fazer uma contrapartida disso aqui. O sucesso espiritual pode ser um sinal do batismo com o Espírito Santo. A pessoa que vai buscar isso acaba criando fideísmo. Tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso aqui. Espírito do capitalismo. Então, Weber define o espírito do capitalismo. Espírito, pessoal. Se você pegar Marx, aqui no caso já falei sobre Marx, tá? E deixo de ser, como digo, sou contra o marxismo, tá certo? Apenas estamos abordando ele no viés científico, tá? Marx, Durkheim e outros. Até o próprio Hegel, eles falam sempre de espírito. Marx fala de espírito, o fantasma que ronda a Europa. Weber, Hegel, esse pessoal todo tem que falar de alguma entidade imaterial. Mesmo que seus neo-pensadores digam que isso é material. Mas espírito, a própria psicologia, pessoal, fala de espírito, fala de alma. Então, as ciências sociais, elas, querendo ou não, elas querem entender o plano metafísico, ontológico, espiritual, mas não conseguem. Por quê? Porque sociologia, psicologia da religião, filosofia da religião, elas têm uma barreira, elas têm um limite. E esse limite é o limite de que ali está o verbo de Deus. E é somente no verbo de Deus que compreendemos a realidade. A sociologia, a psicologia, a filosofia pode te guiar ao encontro da pessoa do filho. Porém, só o filho pode guiar você completamente sobre tudo. Então, espírito, né? Espírito do capitalismo. Ele vai definir como uma atitude cultural, tá? Que valoriza a acumulação de riqueza através do trabalho árduo, a irracionalidade econômica. Weber destaca que essa mentalidade, essa forma de pensar, é distinta das formas do lucro pré-capitalista, que é frequentemente baseadas em práticas tradicionais exploradas direta. Impacto e a influência do protestantismo. Então, Weber ele argumenta que o protestantismo, ao contrário do catolicismo da época, valorizava o trabalho como fim em si mesmo, promovia a curação do capital como um dever moral. Isso levou ao desenvolvimento do ethos, que apoiou o surgimento do capitalismo moderno. Então, essa é basicamente abordamos o que aqui? Abordamos a obra de Weber, a ética protestante,
e o espírito do capitalismo. Então, tudo que nós temos hoje de bom no capitalismo, seja tecnológica, financeira, cultural, artística, midiática, enfim, tudo que o capitalismo produz, alimentício, né, de bom e útil, era adveio do protestantismo, da ética protestante. A base dela é o protestantismo, não é de uma outra religião. Se a gente coloca outra religião para condicionar ou dirigir o capitalismo já teria decaído há muito tempo. Então, agora a gente vai finalizar esse vídeo, na terceira e última parte, falando sobre um pouquinho sobre a vida e a obra de Weber. A gente já viu algo relacionado a isso, mas a gente vai um pouco mais. Aspecto da biografia. Então, Weber nasce em 1864 e vai morrer em 1920. Ele vai ser um sociólogo, historiador, jurista, economista alemão e filósofo também. Nascido em Erfurt, Prússia, Weber foi uma figura central no desenvolvimento da sociologia moderna e um dos fundadores da sociologia compreensiva e interpretativa. Educação e carreira. Weber estudou direito, história, filosofia, economia em várias universidades alemãs. Tornou-se professor de economia política, mas seu interesse rapidamente se expandia para incluir a sociologia e a história cultural. As contribuições de Weber para a academia são as seguintes: sociologia da religião, teoria da social e burocracia e metodologia. Sobre sociologia da religião, vemos o seguinte, que a ética protestante e o espírito do capitalismo, Weber, nesse trabalho, ele escreve extensivamente sobre as religiões do mundo, incluindo confucionismo, hinduísmo e judaísmo. Teoria da ação social. Ele desenvolve uma tipologia da ação social que inclui a ação racional com relação a fins, a ação racional com relações a valores, a ação afetiva e a ação tradicional. Então, sobre burocracia, Weber analisou a burocracia como uma forma de organização social racional e eficiente, descrevendo suas características e funcionamento. Por fim, metodologia. É o quê? Weber vai ser um defensor do método compreensivo da sociologia, argumentando que os sociólogos devem entender o significado subjetivo das ações sociais. Ele também enfatizou o uso de tipos ideais, como ferramentas de heurísticas para a análise social. Impacto e legado. Weber influenciou profundamente várias disciplinas, incluindo sociologia, ciência política, administração pública e economia. Seu trabalho sobre a relação entre religião, economia e racionalização da vida social e a estrutura da organização continua a ser estudado e debatido. Então, Weber realmente tem trazido extensivamente trabalhos muito complexos sobre sociologia. E o que a gente pode concluir sobre isso? Que a ética protestante e o espírito do capitalismo vai oferecer uma análise profunda, perspicaz sobre como as crenças religiosas, especificamente o protestantismo, podem influenciar o desenvolvimento econômico e social das sociedades. Tá? Então, Max Weber, com sua abordagem interdisciplinar e metodologia rigorosa, estabeleceu fundamentos que continuam a orientar pesquisas e teorias das ciências sociais. Sua obra nos leva à completa interação entre cultura, economia e sociedade, e da importância de compreender os valores e significados que orientam as ações sociais. Pessoal, é isso que eu tenho a dizer a vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Então, compartilhe, se inscreva, diga o que você achou do conteúdo, certo? Forte abraço. Mais informações para se inscrever no nosso canal ou adquirir os nossos cursos, entre em contato aí pelo vídeo. Mais informações na descrição do vídeo, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo, ok?